Como, por exemplo, o processo de cidadania por sangue, né, iuris sanguinis, a gente pode optar por fazer no consulado do Brasil ou ir fazer diretamente na Itália, esse processo também de naturalização por matrimônio também a pessoa pode optar por fazer no Brasil ou se quiser fazer mais rápido na Itália também pode ter essa opção ou não? Não, não, na verdade não muda, tá? Porque como todos os processos eles tramitam no Ministério em Roma, não tem porquê, não tem diferença de você protocolar morando na Itália, morando no Brasil, morando em Londres, morando em qualquer outro lugar, porque você vai protocolar pelo mesmo lugar e o prazo de demora não é tanto pelo consulado, não é culpa, digamos assim, do Entendi. consulado, né? É um prazo do Ministério. Então, Entendi. independente de você morar lá ou você estar aqui, não muda o curso aí das coisas. Não Interessante. muda e não adianta, né, o processo. Interessante. Tá. E para quem então e aí para quem entrou, começou com o processo então depois da lei, como é que funciona? Tá. Aí quem entrou com o processo depois da lei, primeiro precisa entrar, protocolar o processo no Ministério. Mas para isso, você precisa ter o diploma B1. Então, hoje em dia, Silvana, as pessoas que entram em contato conosco, a primeira pergunta que a gente faz, né, que é a naturalização. Muito bem, você sabe falar italiano? Você já tem conhecimento no idioma? A pessoa fala não. Eu falo, bom, então você tem que buscar um professor, de preferência professor Silvano, faça as aulas com o professor Silvano. Depois que você tiver o seu diploma, que você efetuar a prova, se tiver o teu diploma de proficiência do nível B1, você volta a falar conosco. Por quê? Então ela Porque o resto... então ela Desculpa, esquece o pode contar. processo, ela esquece o processo e vai estudar. Isso, esquece o processo e só pensa no Silvano, porque não Então, adianta, então, então entendeu? o B1 é pré-requisito, ela tem que começar por ali. É pré-requisito. Por quê, Silvano? Porque o restante dos documentos são documentos pessoais. Coisas que você prepara, enfim, em 1, 2 meses, né? Que é a tua certidão de antecedentes criminais que eles exigem, a tua certidão, a certidão de nascimento do requerente, não do italiano, tá? A cópia de RG e a transcrição do teu casamento. Então, na verdade, assim, enquanto você estuda o italiano, você também já solicita a transcrição do teu casamento na Comune. Por quê? Hoje em dia está tendo um grande problema aí entre consulado e Comune, que você atualiza o teu AIRE aqui no consulado. Você é italiano, certo? Você atualizou o teu AIRE no consulado que você casou, certo? Você apresentou a tua certidão de casamento lá. O consulado comunica a Comune, né? Envia os documentos para a Comune. A Comune faz a transcrição do teu casamento lá, ou seja, ela transcreve teu casamento para o italiano. Esse trâmite de transcrição que está demorando. Esse processo entre consulado e Comune, ele não está acontecendo de uma forma muito rápida e eficiente aí. As pessoas estão tendo muita dificuldade de obter o seu certificado de matrimônio, tá? Independente se é pelo Muita. consulado de Curitiba, de São Paulo Independente. ou São qualquer Paulo outro ainda é consulado. pior, tá? Por que São Paulo é pior? Porque São Paulo, eles transcrevem basicamente todos os casamentos na Comune de Roma. E Roma, eles estão demorando 2 a 3 anos para transcrever um casamento. E o consulado de Curitiba geralmente envia para a Comune de origem do ascendente italiano. Então, sei lá, se o teu ascendente é de Pádua, eles mandam para Pádua. Se o teu é de, enfim, de Firenze, eles mandam para Firenze. Então, Não assim, eles... acumula, não sobrecarrega o comune, né? Isso, agora Roma. Então, assim, tem gente que até está entrando com uma ação judicial em Roma para conseguir a transcrição do seu casamento, para você ter noção das dificuldades aí que enrolam aí durante o processo. Mas, assim, por que eu digo que, como você tem o teu período de estudar o italiano, enquanto você está fazendo o teu italiano, você já vai atrás da transcrição do teu casamento e de obter o teu certificado de matrimônio. Porque não basta você ter a tua certidão de casamento brasileira traduzida e apostilada. Você tem que ter a tua certidão italiana de casamento, a transcrição dela. Senão você não consegue entrar com esse processo. Então é uma outra exigência. Então qual que é o conselho, tá? Primeiro de tudo, você vai estudar italiano. Enquanto você está estudando italiano, você já providencia a transcrição do teu casamento lá na Itália e obtém esse certificado de matrimônio. Você tendo esses 2 documentos, são suficientes depois para você protocolar. E como que faz isso na prática? Bom, se você não
quer um terceiro, um intermediador nisso, né, você vai ter que ter muita paciência, vai ter que entrar em contato com a sua comune, né, descobrir qual que é o Mas e-mail, ou se tem um qual é o comune da telefone. pessoa? Como assim? A Como pessoa, assim o seu isso, comune? boa pergunta, Silvano. Isso as pessoas, muitas pessoas não sabem, tá? Porque como o consulado faz essa confusão de às vezes mandar para Roma, às vezes mandar para a comune de origem do ascendente, a gente sugere escrever para o consulado, porque o consulado tem essa informação. Então, quando a pessoa não sabe, a gente fala, manda um e-mail para o consulado, faz a pergunta de onde está transcrito os teus documentos, onde você está inscrito na Itália, e eles respondem por e-mail. Aí, dessa informação, você vai e entra em contato com o comune. Onde o italiano está transcrito, é isso? Digamos assim, Isso. eu sou brasileiro, casei com a italiana. Não tenho sangue, sou descendente de índio, né? Não tenho sangue italiano, Tá. casei com a italiana, linda, loira, bem bonita, e vou fazer. Então eu tenho que, se eu moro na região de Curitiba, Santa Catarina, que o consulado é o consulado de Curitiba, né, para nós, eu acho que é Uhum. Paraná, Santa Catarina, não sei se no Rio Grande do Sul é o mesmo, ou se tem outro. Rio Grande é outro. Rio Grande É é de outro Porto consulado. Alegre. Rio Tem Grande um é consulado só independente. lá. Então eu tenho que, se eu moro em Santa Catarina ou Paraná, eu tenho que eu tenho que ir até o consulado. Nessa época agora de pandemia não dá, então eu posso telefonar, mandar uma carta, um telegrama, um sinal de Olha, fumaça. e-mail é a forma mais eficiente Mando um hoje que tem e-mail. de contatar Então o eu mando, consulado. Isso. só para ficar bem explicadinho. Então eu mando um e-mail para eles perguntando qual é o comune de origem da minha, no caso da minha esposa, que é Não. italiana, é isso? Não, você vai perguntar, Silvano, a pessoa que escrever para o consulado, o italiano, no caso, que tem que escrever, não o requerente à naturalização, né? O italiano, aquele que está A transmitindo minha para o esposa ponto. vai escrever Isso, lá de Curitiba, como eu moro em Santa Catarina, e vai pedir o isso. quê? Ela vai escrever para o consulado e vai perguntar qual a comune que eu estou transcrita na Itália. Por quê? Todo cidadão italiano residente no exterior, ele tem uma comune, em algum lugar você consta que você é italiano lá na Itália. E esse registro ele está numa comune. E essa comune pode ser ou Roma, ou do teu ascendente italiano, ou aquela que o consulado deu na louca de mandar, tá? Entendi. Só explicando para quem não está entendendo o que é comune, o comune é a prefeitura, ou o município, pode ser traduzido para Isso, município, prefeitura, mas quando a gente está falando aqui do comune, significa a prefeitura. Então, todo italiano isso fora mesmo. da Itália, ele tem um registro em alguma prefeitura na Itália. Justo? Isso mesmo, isso mesmo. Ele tem o cadastro lá. E lá que você consegue obter a transcrição dos teus documentos. Por exemplo, eu preciso da minha certidão de nascimento italiana, né? Você vai solicitar lá no Comune, porque o consulado no Brasil não emite documentos, certidões italianas, só o Comune que tem esse poder. O consulado só emite passaporte italiano. Isso é uma coisa importante de falar, tá? O consulado não emite a certidão italiana, isso só a Comune que faz. Nem Então a você carteirinha tem de que identidade contratar o também. Comune. Não, a carteira de identidade é um documento que só é emitido pelo Comune na Itália e você tem que comprovar que você está residindo lá. Mesmo que você tenha dupla cidadania, que você é italiano, que você tem a cidadania italiana, certo? Se você não está residindo na Itália, você não consegue emitir o teu RG, tá? Só se você morar lá. Okay. Na outra aula nós vamos falar mais sobre isso, sobre Vamos. quem já tem a cidadania italiana e tem dúvidas para tirar passaporte, para refazer o documento de identidade que vence, né? Ele tem um prazo de escadenza. Depois a gente vai falar sobre isso na outra aula. Vamos fazer mais Isso. vídeos como esses aqui com a Camila, onde ela vai explicar. Vamos fazer um sobre cidadania italiana no geral, juris sanguinis, e uma sobre para quem já tem direitos e deveres de quem já tem cidadania italiana, tá? Então beleza, aí ela tem esse passo a passo aí para fazer a naturalização, ela vai procurar e vai pedir então ao mesmo tempo como tu falou, só para recapitular, porque a gente vai porque esse assunto ele vai pegando ramos, né? Amplo. Ele vai pegando ramos, a gente tem que lembrar de onde que a gente É, estava seguindo o tronco principal. Então, estava falando que a pessoa então, primeira coisa, ela tem que estudar italiano e outra já pedir, como demora, já pedir como chama, você falou ali, transcrição. a transcrição Isso, da porque certidão de você tem casamento brasileira para italiano no o comune, italiano. onde o cara lá, ou o italiano está registrado. Justo? Isso, Silvana, assim, só é importante falar, porque tem casamentos que já estão transcritos, tá? Que daí, no caso, seria só obter
a emissão da certidão lá. Então, assim, tem casos que já foi, que, por exemplo, a pessoa atualizou seu casamento já faz tempo e a Comune já transcreveu. Então, assim, não são todos os casos que você tem que... Opa, desculpa. Que você tem que solicitar essa transcrição junto à Comune. Muitos casos estão transcritos. O que você precisa solicitar é só a emissão desse documento por parte da Comune. Tá? Tem alguns casos já estão transcritos são aquelas Isso. pessoas que atualizam o seu AIRE corretamente quando precisa, e aí já tem... Isso, na verdade já deu um tempo aí o suficiente para a Comune fazer esse procedimento. Às vezes não tem nem a ver com se você fez o teu ARI corretamente ou não, tá? Tem a ver realmente com a comunicação entre o consulado e o Comune. Se o consulado não mandou, ou o Comune chegou lá, o Comune não mexeu, não fez nada, esse caso também tem o seu tempo aí que tem que solicitar. Sim, Tipo assim, mas assim, o italiano ou a italiana que casa com o brasileiro, eles casam no civil, eles têm a certidão de casamento registrada, o consulado só vai dar início no processo se ele for notificado, se o italiano, isso. se o casal entrar com pedido, né? Senão, não... Isso, exatamente. Só que assim, na verdade, isso é uma função de encaminhar para a Comune e transcrever, não é nem do cidadão italiano. A obrigação do cidadão italiano é atualizar os seus dados junto ao seu consulado. Quem tem que encaminhar isso à Comune é o próprio consulado. E quem tem que transcrever é o Comune. Então, assim, o que você tem que fazer às vezes é dar um empurrão, é chacoalhar. Consulado, já mandou para o Comune? Comune, já transcreveu? Entendeu? É isso que às vezes precisa ter um empurrão, um pedido, uma solicitação para eles andarem com o processo. Certo, mas tudo começa na pessoa, né? Ela que tem que pedir, né? Tudo. Ela Tudo que tem começa que na pedir. pessoa, no casal ali, eles têm que iniciar o processo. O Comune não vai saber se você é um italiano, se casou ou não, certo? Não vai. Se você é um E italiano assim, morando no isso Brasil, o Comune não sabe, a não ser que não você sabe. atualize no AIRE ou informe, né? Muito bom, legal. Eu já recebi mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, de pessoas assim, Silvana, eu estou fazendo meu processo de naturalização, tal, eu fazia um curso numa escola tal, a pessoa até me falou o nome da escola, uma escola presencial, e aí peguei o diploma da escola e fui para dar entrada no processo, não valeu o meu diploma. Então, assim, Uhum. cuidado, não é escola nenhuma dá diploma para você entrar com o processo de naturalização. Não é o diploma da escola. O diploma, claro, no meu caso, eu posso falar, não posso falar dos outros, ele tem um diploma, Uhum. um certificado válido, né? Ele é um certificado válido, porém não é o Uhum. certificado válido que o governo italiano pede. Ele pede um certificado de proficiência da língua italiana nível B1, né? Que é um pouquinho diferente do que Isso. um certificado um diploma de curso. Ele é assim, você não precisa nem fazer um curso. Vou falar, eu tenho curso, mas se você conseguiu aprender sozinho italiano, se você já tem um nível B1, aprendeu sozinho, parabéns. Você vai lá, marca o seu teste de proficiência em algumas das entidades que tem pelo mundo, inclusive no Brasil, que são Uhum. credenciadas pelo governo italiano, elas são autorizadas a fazer esse teste. Você lá marca, paga, vai lá, faz o teste, para comprovar que você tem o nível B1, eles dão aquele papel que comprova, e aí você entra no processo. É isso? Isso mesmo, Silvano. Você até mais do que eu nessa área ali do curso, né? Tem bastante conhecimento, porque as pessoas procuram. Então, assim, não é qualquer diploma, né? Você tem que fazer essas provas são agendadas. Geralmente, assim, pelo que a gente tem de conhecimento, tem 2 vezes por ano Uhum. em várias capitais, aí, em várias cidades. Algumas escolas são credenciadas, elas abrem esse período de prova, você vai lá, faz a prova, se você passou, você vai ter o diploma do nível que você atingiu. E esse B1 que é o exigido. Então, você tendo B1, você vai entrar com o processo de naturalização. É isso que é o exigido. Inclusive, o B1 cittadinanza é um pouquinho diferente do que o B1 normal. Tem isso também, sabia? Existem dois Não. testes. Porque quando fizeram essa lei, eles criaram o Hum. B1, uma prova do B1 só para quem vai fazer cidadania, que é um pouquinho mais fácil. O teste é um pouquinho mais fácil do que o B1 normal, tá? Ah, Tem então fazer um agora eu te faço uma pouquinho mais. pergunta, Silvano. Eu te faço uma pergunta que as pessoas nos perguntam muito e isso é legal para as pessoas que estão nos assistindo.
Qual que é o nível? É um nível intermediário? É um nível básico para mais? O que você considera esse B1? A pessoa precisa ter muito domínio do idioma? Como que você avalia isso? Ó, ela tem que. Existe uma série de critérios, né? Mas basicamente é você poder se apresentar, entender o que as pessoas vão perguntar para você, poder descrever Uhum, situações, descrever objetos, entender, ter a compreensão oral, entender o que a pessoa está falando uhum. contigo em italiano, poder responder, né, de forma correta. Não é que tem que acertar tudo, lógico que não, porque daí tem outros níveis, tem o B2, depois tem o C1, tem o C2, que é bem mais Uhum, avançado. Então, veja bem, tem o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, são 6 níveis, né? Ó, então, A1, uhum. A2, B1. Então, o B1 ele é bem no meio ali, bem intermediário, né? Então, você tem que saber, Entendi. tem a prova escrita, tem prova oral, tem prova de ascolto. Basicamente, é isso, Uhum. sim. E tem aí, claro, Bacana. tem algumas coisas específicas que eles pedem. Ó, tem que saber isso, tem que saber por exemplo, artigos, tem que saber artigos, tem que saber a posição do adjetivo, entendeu? Tem Uhum. algumas coisinhas também assim, que dentro do meu curso eu trago tudo, né? Porque eu sei que a pessoa vai precisar. Então, tudo Vai que ela precisa precisar. para o B1 ali dentro tem. Inclusive, eu já tenho, Uhum. eu tenho um aluno, com certeza eu tenho mais de um, mas tem um que me mostrou que ele, depois do curso, ele não sabia falar italiano, ele fez o curso comigo, Uhum. fez o teste B1, não foi o Cittadinanza, foi um outro, foi o normal e passou. Não, ele fez o B2, aliás. B2. Ele fez o Uau, B2 e passou, e é meu aluno, então eu fiquei bem contente. Então, basicamente, é legal. isso que a pessoa tem que saber com o B1. Show. Enfim, tem que falar italiano, né? E eu Tem que achei bem legal falar. essa lei, eu particularmente, não porque eu sou professor, mas é porque nada mais justo, né? A pessoa que quer se tornar cidadão ou cidadã italiano, italiana, e não sabe falar, É. né? Exatamente. Isso já deveria ser instituído também para aquele que está buscando, mesmo por sangue, né? Porque só o Concordo. direito, como ele reside no exterior, enfim, não significa que ele tenha o domínio. Tem gente que nunca teve nem contato com o idioma, né? Tem gente que tem cidadania e nunca foi à Itália, e É, muitos, né, tem, casos. tem, tem um Enfim. outro caso também de um aluno, que até que eu já entrevistei ele, o João. Ele fez também, ele tem a cidadania italiana dele, agora está fazendo curso italiano comigo. Mas antes disso, ele já com a cidadania italiana, estava viajando, se eu não me engano, nos Estados Unidos, Canadá, uma coisa assim que ele falou, já faz bastante tempo que eu entrevistei ele. E ele, no aeroporto, ele tinha que preencher uma ficha. Então, ele mostrou o Uhum. documento italiano, né? Lógico, mostrou o passaporte italiano. O cara lá do aeroporto, então, deu a ficha para ele preencher toda em italiano. E aí? Ele não sabia nada. Ai, ai, Então, ai, aí ai, ai. ficou Que numa saia justa. vergonha. Ficou numa saia- Como é, que você é um italiano se você não sabe nem escrever meu formulário, né? não sabe nem preencher aqui o Complicado. formulário em italiano. Mas tá. Então, voltando. Os documentos, então, quais seriam? Então, para Então, a pessoa entrar em processo, rapidinho. vamos lá. A certidão de nascimento do requerente, traduzida e apostilada. Ok? Antecedentes criminais, tá? Esses antecedentes têm que ser de todos os países que você residiu. Então, assim, se você já morou nos Estados Unidos, se você já morou em qualquer lugar da Europa ou em qualquer outro país, você Uhum, tem que uhum. buscar um antecedente criminal. Então, assim, tem gente que tem 3, 4 antecedentes criminais aí para apresentar, tá? Então, antecedentes criminais, o teu certificado de matrimônio, ou seja, esse documento que é emitido pela Comune, né? Que a pessoa que está transmitindo o direito para você, onde ela está registrada, né? Onde ela está inscrita lá na Itália. Então, esse certificado. E basicamente é isso: antecedentes criminais, certidão de nascimento, certificado de matrimônio e o diploma do nível B1. Então, Justo. esses são os documentos aí necessários para ingressar. A parte de documentos, ela é pouca, né? Até antes de ter a exigência do B1, assim, quando o cliente entrava em contato e a gente solicitava, ele falava, nossa, é só isso. Porque, né, para fazer cidadania italiana, você tem todas as certidões lá, desde o ascendente. A gente falava, é só isso, né? Porque é outro tipo de processo. Mas a parte do documento é pouca mesmo. E aí, entrega no consulado e o que o consulado vai fazer? Na verdade, assim, você protocola primeiro o teu processo no ministério, você entra lá solicitando, né, requerendo esse processo. No Aí ministério? você no ministério em Roma, tá?
Você tem O que ir para Ministério Roma dele fazer isso? interno. Desculpa a minha pergunta, eu sei que é Não, uma você pergunta faz idiota, pelo mas... portal na internet. É um portal na internet. A gente pode até colocar depois aqui para o pessoal poder entrar e saber onde é. Ah, vamos botar na descrição Você, aqui, depois a gente pede para a equipe colocar na descrição da videoaula esse link do portal de Roma. Então a pessoa ela entra nesse portal. isso, ela faz o protocolo e nesse protocolo você já tem que anexar alguns documentos. Então você já tem que, enfim, você já tem que estar com tudo ok. Porque você entrando com esse processo lá, o Ministério subentende que você tem já todos os documentos. O consulado, ele vai passar para o consulado vai convocar e você vai entregar esses documentos pessoalmente. Tá? Você vai ser chamado a levar esses documentos pessoalmente. No Aí consulado você da vai sua região. apresentar isso no consulado que corresponde à sua jurisdição, né? Aí você apresenta esses documentos lá no dia e o consulado vai encaminhar de novo para a Itália. Depois que ele encaminha para a Itália, todo esse tempo aí, que demora uns 4 anos aí, 3 a 4 anos, isso sem pandemia, né? Para ser dado deferimento. Assim, o tempo, Silvana, é importante eu falar isso, é uma coisa muito relativa, tá? Por mais que a gente estime um prazo, nós temos casos de pessoas que em 1 ano e meio foram chamadas para o consulado para já fazer o juramento, ou seja, que o trâmite já tinha sido ocorrido. Tem casos que estão 3, 4 anos e ainda não foram chamados para o juramento. Qual que é a diferença? Não sabemos. Não tem critério, não existe uma lógica para isso. Tá? Então as pessoas muito me questionam, nossa, mas eu tenho um fulano, um amigo, um ciclano que já conseguiu e protocolou depois de mim, por que o meu está demorando? Não tem justificativa, infelizmente. É uma coisa que depende do dia, da pessoa que recebeu lá no ministério o teu processo, que deu andamento. Não tem muita regra aqui, não tem nem muito forma de bolo aqui para passar. Infelizmente, cada caso é um caso aí nesse processo, tá? Essa Então, questão do tempo. tramitou. Oi? Desculpa. Pode voltar. Ah, tá. Pode fazer Essa outra questão pergunta. do tempo seria o principal obstáculo do processo de naturalização para o matrimônio? Ou teria mais alguma coisa que tem mais algumas outras coisas que talvez possam causar problemas no processo? Olha, Silvana, por incrível que pareça, tá? Antigamente era só o tempo que era o obstáculo. Hoje em dia, o principal obstáculo é o diploma B1. É a pessoa aprender italiano. As pessoas não querem aprender italiano. As pessoas não entendem que isso é uma coisa, inclusive, boa para ela. Elas querem a naturalização, elas querem o passaporte, elas não querem aprender o idioma. Então, esse aí é uma das coisas que mais impactou assim, na pessoa que já estava requerendo, né, que já estava querendo fazer. E quando elas nos procuram para fazer o processo, ela se esbarra nisso. Quando a gente fala que ela tem que estudar italiano, ela dá um passo para trás. Então, hoje, o idioma é de fato um grande obstáculo aí para a pessoa seguir com o processo. E não tem muita lógica, né? Porque se a pessoa quer se tornar cidadão italiano, não tem lógica ela não querer aprender italiano, né? Outra coisa É. importante também é a seguinte: a pessoa de repente quer fazer esse processo de naturalização, claro, de repente para ter uma segurança jurídica, né, com relação ao casamento e tal, mas também muitas vezes para morar lá, né? Para eles irem o Isso! casal e morar lá. Se você vai morar lá com o seu marido que é italiano, com sua esposa que é italiana, se você vai morar na Itália com ele, você vai ter que acabar aprendendo italiano uma hora ou outra. Então já aprende já, né? Até porque você não tem É, escolha agora, obrigado, mas, é, né? Meio que então, exato. e é muito bom aprender italiano, meu Deus, como se fosse ruim, né? A gente tá falando como se fosse uma coisa difícil. Claro, tem que ter disciplina, tem que ter tem que seguir um método correto, porque senão realmente, muita gente às vezes pensa assim também, eu não quero porque eu já tenho uma amiga ou um amigo que já ficou estudando 2 anos, 3 anos, não aprendeu, quem dirá eu também não vou aprender. Se eles não conseguiram, eu também não vou aprender. Então, às vezes pode ser também, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, mas Não pode ser isso sabe. também. Mas eu digo para você, não tenha medo, porque pode ser, com o método correto, pode ser muito bom, fácil, divertido aprender italiano. Sem contar que faz bem também para a memória. E quando você botar o pé na Itália, sua viagem vai ser demais, vai ser um outro nível, né? Lógico. E, Com meu amigo, se você certeza. vai fazer neutralização, não tem escolha, tem que fazer porque precisa do TSB1.
É, isso aí. Depois também, hoje em dia, com essas facilidades online, né? Os teus próprios cursos, as tuas facilidades, a tua interação com o público aí diariamente, ensinando coisas. Às vezes você tá no carro, você tá em casa, no sofá, largado, você tá aprendendo, né? Então, hoje em dia, o acesso ao ensino, ele é muito mais fácil, né? E você é a prova disso. Então, não tem desculpa. Não tem. Falta só querer se organizar um pouquinho aí no tempo para começar a estudar, né? Não tem desculpa mesmo. Então a pessoa deu a entrada, fez tudo certinho e é só aguardar e tem esse prazo de até 4 anos aí o consulado vai chamar, é isso? Isso, aí o consulado chama, convoca e a pessoa vai até o consulado, faz um juramento. Depois disso, ele já é inscrito lá no consulado e ele pode requerer o seu passaporte. Então, esse Aí, é o procedimento. isso. É Vamos falar, mais foi assim, bom que falou do passaporte, pode falar. não, desculpa, eu ia só falar que a naturalização por matrimônio ele vira um processo burocrático e às vezes até incompreensível, porque as pessoas elas têm tem esses obstáculos aí da comune que não transcreve o casamento, o tempo que desenrola o processo, aí agora a exigência do diploma, o aumento do prazo. Então tem uns obstáculozinhos aí que se você não estuda, não se enganja, não vai atrás, você não anda com ele para frente. Então, por isso que às vezes a gente até fala, olha, se você não tem muito tempo de contratar comune, não quer se envolver com isso, é até melhor contratar uma empresa especializada para fazer, né? Uhum. Obviamente, tudo você consegue fazer sozinho, basta você ter essa vontade. Então, nada é impossível, né? É só realmente querer que uma hora você tenha o teu passaporte na mão. Mas é lógico, né? Quem tem disponibilidade financeira para pagar alguém para ajudar, né? É lógico que é uma mão na roda, né? É uma mão na roda, é. E É, quem não tem também não é impossível. Dá para você estudar os procedimentos e buscar e fazer sozinho que você chega lá também. certo. E aí o passaporte, como é que faz então? Aí, digamos, fez tudo, deu tudo certo, esperou ali 2, 3, 4 anos, foi chamada, foi lá, como é que faz o passaporte daí? Aí o passaporte, Silvano, você tem que você tá inscrito lá, você já está com tudo atualizado, né? O primeiro requisito para o passaporte é você estar com todos os seus dados atualizados, né? Como você acabou de ter o teu deferimento do teu processo, é muito provável que você vai estar com os teus dados atualizados. Então você agenda ou faz chamada de vídeo, isso depende do consulado. Cada consulado tem um procedimento para a emissão do documento. Aí você solicita, você tem que ir pessoalmente, você vai ser chamado um dia, né? Ou vai ser mandado um e-mail para você com uma data. Você comparece com os documentos, você emite no dia e aí depende de cada consulado, tem o seu prazo para te entregar o documento. Mas é feito no Brasil, você não precisa ir para a Itália, enfim, é uma coisa bem tranquila. Uhum. Eu, por exemplo, meu passaporte venceu, eu tive que nem dei entrada ainda. Eu teria que, por exemplo, né, para quem tem quem vai fazer em Curitiba, por exemplo, que é o meu caso, quem está me ouvindo que Sim. é daqui de Santa Catarina, de Paraná, como é que tem que fazer? Tem que mandar um e-mail? Tem alguém que ajuda? Não, Você também ajuda a fazer isso? Como é que é? olha, Silvana, assim, na verdade, atualmente, em função da pandemia, como ficou desde março sem atendimento presencial, né? O consulado de Curitiba, atualmente, eles estão fazendo o quê? Eles estão enviando e-mail para todas as pessoas que estavam agendadas de março a dezembro. Então, eles estão indo em ordem cronológica, tá? Então, eles mandam um e-mail, passam uma nova data, porque eles começaram a atender agora no início desse mês. Então, eles estão passando datas e horários para antecipar essas pessoas. Porque o Beleza. que, Não, que acontece? mas para quem nem começou, que nem eu. Não tem como. Você tem que esperar primeiro o consulado voltar a abrir novas vagas. Nesse momento, eles estão só andando com essas pessoas que estavam já agendadas e que não Certo. conseguiram ser atendidas em função da pandemia. Então, a gente acredita que assim que eles conseguirem atender todas essas pessoas, eles vão abrir novas vagas. Antes da pandemia, o procedimento era: você entrava no sistema, no site, Do tinha um consulado, calendário, você do tinha consulado da sua isso, região. no consulado da sua região. Isso em Curitiba, tá? Porque em São Paulo é outro procedimento. Curitiba, você entra no site, à meia-noite de Roma, você fica tentando ali a tua data, eles vão te dar um horário e você tem que comparecer no dia. São Paulo é diferente. São Paulo, você faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, eles disponibilizam os números, tem que ser o próprio requerente, porque eles conferem se você é a pessoa, por isso chamada de vídeo, e eles te dão uma data e um horário para comparecer
depois dessa entrevista que você vai ter com eles por vídeo. Então, cada consulado tem um procedimento, então é importante não generalizar, porque, né, Paraná e Santa Catarina, que é linkado ao consulado de Curitiba, é de um jeito. São Paulo, que é linkado a Mato Grosso do Sul e Acre, é de outro jeito. Então, cada consulado tem o seu procedimento aí para emissão do documento. E vocês, não sei se tu vai saber me informar, mas existem outros consulados, tem o de Porto Alegre, sabe como é que funciona os outros? O de Porto Alegre, de fato, também era pelo sistema. O único que faz por chamada de WhatsApp é o consulado de São Paulo, que aderiu isso, né? O do Rio também era por agendamento, igual de Curitiba, Rio Grande, Recife também. Basicamente, todos eram dessa forma. A Embaixada em Brasília também fazia agendamento pelo sistema, também Meia-Noite de Roma, o mesmo esquema. Só São Paulo mesmo que tinha aderido a esse modelo. A gente até achou que São Paulo era um experimento, que eles tinham começado e que eles iam colocar esse procedimento em todos os consulados. E até hoje os outros não aderiram. Não sei se vão adotar isso mais para frente, mas a gente até achou que ou todos iam aderir ou São Paulo ia retroceder. Mas por enquanto está desse jeito. São Paulo está desse formato. Muito bom, muito bom. Tu tens mais alguma informação sobre esse processo de naturalização que tu queres deixar? Eu não tenho mais perguntas, mas eu quero, antes de tu falar, Camila, quem tem alguma dúvida, ainda quem ficou alguma dúvida sobre esse assunto, você pode colocar nos comentários aqui, tá? Que daí, quando a gente for gravar as outras videoaulas sobre esse assunto, a gente pode pegar essas perguntas, né? Algumas perguntas, escolher algumas perguntas lá e a gente pode ler aqui e a Camila responde. E se tu quiser dar mais alguma informação, Camila, pode ficar à vontade. Tá, eu tenho só mais uma informação que eu acho que é relevante, tá? Que a naturalização por matrimônio você não transmite para ninguém. É um direito concebido só para você. Não é igual a cidadania por sangue, que você transmite para o seu filho, que é menor de idade, não tem limite de geração. A naturalização, ela cessa em você. Você não transmite para ninguém. Então, se você tem um enteado que, enfim, que precisa, você não consegue transmitir. Tá? Você não consegue passar isso. Ou se você depois divorcia, você casa de novo, você não passa isso para sua outra família. É uma coisa que fica com você. Você não perde, tá? Se você divorciar, não perde. O direito é direito adquirido. Uma vez ele é adquirido, você não perde, a não ser que você renuncie. Mas você não perde em caso de divórcio, a não ser que você divorcie no período de trâmite do processo. Aí o teu protocolo vai cair, aí o Ministério depois vai cair com o teu processo. Mas se você obteve o reconhecimento, consta inscrito no consulado, você não perde mais, tá? Essas duas informações são importantes, que não transmite e que você não perde em caso de divórcio. Muito bom, eu acho que ficou bem explicado essa questão da naturalização, né? Quero te agradecer demais, Camila, nosso tempo aqui já deu uma hora, quase uma hora, mas eu acredito que foi bem útil, assim, eu acho que deu uma esclarecida legal para todos que estão pensando em fazer essa questão do processo de naturalização. Lembrando, não confundam naturalização com o processo de cidadania italiana por sangue, tá? É uma coisa totalmente diferente uma da outra. Certo, Camila? Certo, certíssimo. Obrigada, Silvana. Eu que agradeço. Espero que tenha respondido as dúvidas. Qualquer coisa, estamos aí também para esclarecer e ajudar aí o pessoal nesse processo que é um pouco burocrático, mas é possível sim de conseguir o passaporte. Muito bom. Eu vou deixar aqui também na descrição, vou pedir para minha equipe depois deixar na descrição também o site de vocês. Isso, nosso site tem o link ali. Isso, o site tem bastante coisa. Isso, tem bastante coisinha lá. Eu tenho um canal também que é o Blog da Cidadania, é recente. Estou começando a construir bastante conteúdo lá, também podem acessar por lá. E o da Ferrara Cidadania Italiana, que é uma empresa aí com bastante respaldo, que pode ajudar você também. Tem bastante coisa lá no nosso site. Divulga também o teu Instagram aí, pessoal. Legal, legal. Qual é o teu Instagram? Blog da Cidadania Italiana e tem o Ferrara Cidadania Italiana. Esses dois Instagrams aí que você pode seguir. Tá certo, a gente deixa o link aqui na descrição. Beleza, então, obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa nossa entrevista, dessa nossa videoaula / entrevista. E a gente vai voltar com a Camila falando depois sobre cidadania italiana iure sanguinis, para você que tem descendência, né, ou ascendência italiana, você que tem lá o seu nono, seu bisnono, seu pai, seu avô, que é italiano, como é que você faz o processo. E depois nós vamos fazer mais uma ainda sobre direitos e deveres de quem já tem cidadania italiana. Justo? Sim.
Muito bem. Obrigado Justo. mais uma vez, Camila. Obrigada. Ragazzi, Eu que arrivederci, agradeço. vediamo. Ciao, Vediamo. ciao. Ciao.